Segundo livro das Crônicas, no capítulo 15. Esse texto servirá de base para a mensagem do Senhor aos nossos corações nesta noite. A palavra do Senhor nos diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com eles. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois o Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asas essas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança e buscaram o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ele havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que feita em pó queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até ao 35º ano do reinado de Asa. Meus irmãos, esse texto nos fala de reforma. Reforma no meio do povo de Deus. Reforma não de paredes, mas reforma da vida espiritual do povo de Deus. Todos nós precisamos de reforma. Todos nós precisamos de, sempre na nossa jornada, fazer uma autoavaliação e verificar como nós estamos, para onde estamos indo e qual deve ser a nossa postura nesta caminhada. Esse texto fala de um período na história do povo de Deus, que foi quando esse povo foi governado pelo rei Asa, que herdou um período conturbado também,
mas que teve a coragem diante de Deus de efetuar aquilo que precisava ser feito em termos de melhorias em todos os aspectos no meio do povo de Deus. Esse texto nos fala de reforma em várias áreas, nos fala de reforma espiritual, esse texto nos fala de reforma litúrgica no culto, esse texto nos fala de reforma ética, de reforma moral do povo de Deus. Esse texto nos fala de uma reforma estética no templo, porque na antiga aliança, a figura do templo físico desempenhava um papel muito importante. Daí nós vemos, como vamos mencionar mais à frente, alguns profetas como Ageu, em alguns momentos trazer ao povo uma advertência, porque eles estavam cuidando das suas casas e se esquecendo da casa de Deus, o lugar aonde eles se reuniam. Mas antes de entrar aqui nesse assunto, nas divisões do texto propriamente dito, eu gostaria de levantar algumas informações a respeito desse rei, do rei Asa. Quem era Asa? Ele era filho de Abias e neto de Roboão. Eu gostaria de ler o capítulo 12 com os irmãos. Volte a sua Bíblia aí, algumas páginas, o capítulo 12, do verso 13 até o verso 16, que nos diz assim, 2 Crônicas 12, de 13 a 16. Fortificou-se, pois, Roboão, o rei Roboão, em Jerusalém, e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu, cidade dentre todas as tribos de Israel, para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, amonita. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Quanto aos mais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Semaías, o profeta, e no de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Essa é a história do rei Asa. O seu histórico familiar não é muito belo, porque o texto diz que o seu pai, Roboão, ele fez tudo o que era mal perante o Senhor, e depois que ele morreu, o seu filho Asa reinou em seu lugar, assumiu o trono. Do ponto de vista humano, esse homem, Asa, tinha tudo para enredar no caminho do seu pai. Em geral, os filhos acabam de alguma forma absorvendo muito daquilo que os pais são. Essa é uma tendência natural. Os filhos observam aquilo que os pais fazem e eles tendem a copiar. Asa, portanto, ele tinha tudo para ser um mau rei, porque o seu pai Roboão, ele andou longe dos caminhos do Senhor. Nós observamos também que este homem, Asa, foi um rei de coragem, porque ele teve a coragem de denunciar os pecados dentro da sua própria casa. No capítulo 15 que nós lemos, o verso 16, diz assim: o rei Asa também depôs a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que feita em pó queimou no vale de Cedron. Um homem de coragem, que teve coragem de lutar contra os pecados da sua própria família. Um homem que teve coragem de iniciar as mudanças dentro da sua própria casa. Quando nós olhamos para a vida desse homem,
nós encontramos algumas semelhanças com o registro de 2 Reis, capítulo 22, que fala de um outro servo de Deus, o rei Josias, que foi um rei reformador também. Josias tomou várias medidas para que o povo de Deus pudesse retornar a linha, pudesse retornar aos trilhos da palavra de Deus. São os grandes reformadores da Escritura. Foram homens de Deus, homens de coragem, que foram levantados por Deus para lutar contra os pecados próprios, seus próprios pecados, os pecados das suas próprias famílias e também contra o pecado do povo de Deus. Meus irmãos, antes de seguir aqui, eu gostaria de fazer algumas perguntas retóricas. Você não me responde, nem precisa fazer nenhum sinal positivo ou negativo, você vai responder isso no seu íntimo. Você entende que você também precisa de reformas? Que a sua vida, de alguma forma, em todos os aspectos, familiares, espirituais, precisam de melhorias, de reformas? Ou você acha que já chegou num estágio que você não precisa melhorar absolutamente nada? Que não precisa se aperfeiçoar em mais nada? Eu gostaria de, à luz desse texto, levantar algumas questões para a nossa reflexão. E talvez ao final desse sermão, cheguemos todos à conclusão de que nós também precisamos de reforma. Nós precisamos de aperfeiçoamento. Nós precisamos de aprimorar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. A primeira reforma que nós encontramos aqui no texto, que foi implementada pelo servo de Deus, e é interessante que os versos de 1 a 3, que eu gostaria, 1, 2 e 8, eu gostaria de ler com os irmãos novamente, nos diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, porquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Verso 8: ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. A primeira proposta de mudança que nós observamos aqui nesse texto, a primeira proposta de reforma é uma reforma espiritual. O profeta Oded, ele detecta que por muito tempo, no verso 3, Israel esteve longe do Senhor porque lhes faltou ensinamento. Faltou, como diz aí no verso 3, sacerdote que o ensinasse, e o povo por isso ficou sem lei. E ele então diz: o Senhor está com vocês porque vocês querem restaurar o relacionamento com Deus. E o texto diz que, ouvindo Asa estas palavras do profeta, ele cobrou ânimo, e a primeira postura que ele toma é lançar as abominações fora. Meus irmãos, para haver reforma de fato, é necessário que algumas coisas sejam colocadas de lado. É necessário abandono. É necessário que ponhamos para fora das nossas vidas tudo aquilo que não está de acordo com a vontade revelada de Deus.
Só que nem sempre isso é fácil fazer, porque tem coisas que nós nos agarramos a elas. O texto não especifica quais são as abominações do povo, mas muito provavelmente tinha a ver com imagens de escultura. Os irmãos devem se lembrar que quando o povo saiu do Egito e que caminhou pelo deserto, Deus disse que eles deveriam, todas as vezes que conquistassem uma terra, deveria expulsar aquele povo da terra para que eles não se contaminassem. É interessante que depois que Josué atravessa o Jordão com o povo, a Bíblia diz que muitas terras que ficaram para trás, o povo já tinha conquistado, mas ao invés de expulsarem aquele povo, fizeram aliança com eles. E esses pactos, essas alianças que eram feitas, foi a causa da ruína de Israel muitas vezes. Porque foram nessas alianças que o povo passou a adorar os deuses falsos daquelas nações. Por meio dessas alianças, eles constituíram casamentos proibidos por Deus. E esta foi uma das causas da ruína do povo de Deus no Antigo Testamento. Por isso o rei Asa, ele toma coragem, ânimo, e uma das primeiras medidas que ele toma é lançar as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. A reforma começa na vida espiritual do povo. Uma espiritualidade vazia produz servos de Deus vazios. Uma vida contaminada com o pecado faz com que pecadores reproduzam pecado nas suas ações. Daí a necessidade de retorno a Deus, de voltar ao conhecimento da lei de Deus, de restaurar, como diz aí no finalzinho do verso 8. Olha o que diz o verso 8: depois que ele lançou fora as abominações, renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. É muito provável que quando o texto fala aqui de renovar o altar, esteja apontando aqui para o sacerdócio. É muito provável que o ofício sacerdotal, nesse tempo aqui, tenha cessado. O culto ao Senhor tenha sido profanado de tal forma que faltava os ministrantes, como diz no verso 3, reportando a um período do povo, na história do povo de Deus, quando não havia sacerdote, e não havia lei, não havia ensino. Historicamente, e eu já mencionei aqui quando preguei na reforma de Josias, na reforma implementada pelo servo do Senhor, o profeta Neemias, toda a reforma verdadeira parte da Escritura. Porque é a Escritura que confronta a nós. A Escritura mostra exatamente onde nós estamos e aonde precisamos chegar. E toda reforma que não parte da Escritura é um movimento religioso, que até pode produzir algum determinado efeito, mas não duradouro, porque parte não de bases sólidas. A primeira coisa que o rei Asa faz é arrancar do meio do povo aquilo que era pecaminoso. Eu gostaria que, enquanto eu vou falando, você fizesse uma autorreflexão e você avaliasse a sua própria vida.
Quais são aquelas áreas que precisam de reparo, aquelas coisas que precisam ser postas para fora e que nós vamos domesticando em nosso coração e nós vamos acariciando na nossa alma, mas são coisas pecaminosas e que nos distanciam do Senhor. O rei Asa propôs, além de uma reforma na vida do povo, uma reforma espiritual, onde eles arrancassem das suas vidas aquilo que não prestava, uma reforma litúrgica, como nós mencionamos aí no final do verso 8, que ele renovou o altar do Senhor. O que era o altar? Eu gostaria de voltar um texto de Êxodo capítulo 24, versículo 6. Êxodo capítulo 24, versículo 6, nos diz assim o texto da palavra do Senhor: Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. O altar era o lugar do sacrifício. Era onde o sacerdote levava o animal e ele deveria ser imolado, sacrificado diante de Deus, para que o pecador que levou aquele animal não pudesse morrer. E esse altar, portanto, não podia ser profanado. Se você voltar um pouquinho a página da sua Bíblia, em Êxodo ainda, capítulo 20, versículo 25, quando Deus traz algumas leis a Moisés acerca do culto, no verso 25 nos diz assim, Êxodo 20, verso 25, se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. No capítulo 29 ainda de Êxodo, verso 37, Êxodo 29, 37 nos diz assim: 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo, tudo o que o tocar será santo. O altar aqui tem a ver com a liturgia do culto, que deveria ser conduzida conforme as orientações de Deus. E, portanto, uma das orientações era que o povo não deveria profanar o altar. E Asa, então, ele restaura o altar do Senhor. Meus irmãos, nós entendemos que essa figura do altar, ela é do Antigo Testamento. Deus já não tem mais o altar físico como tinha no Antigo Testamento, onde ele estava ali na presença da arca, onde ele se manifestava em cima da arca. O altar de Deus hoje, o lugar onde ele habita com o seu Espírito, é a minha vida, a sua vida. O texto diz no verso 8 que uma das providências de Asa foi renovar o altar. Volte novamente aí para o capítulo da nossa exposição. Segundo Crônicas, capítulo 15. Veja o que diz o verso 8. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Como está o altar da sua vida? Como está o seu coração? O seu coração tem sido um lugar de bênção para Deus, onde Ele habita, ou um lugar de profanação? E quando nós olhamos para a história do Antigo Testamento, nós observamos que esse lugar que era considerado sagrado, muitas vezes foi profanado. Vocês devem se lembrar dos filhos de Eli. Quando Eli estava com a carne do sacrifício cozinhando,
os filhos de Eli chegavam ali, e essa história está registrada em 1 Samuel capítulo 2, do verso 12 ao verso 14, e eles metiam o garfo ali na carne e tiravam a carne. Um momento que era tão grave, que era tão sério, que era tão solene, acabou se tornando um lugar profanado. E Deus então adverte ali para que ele pudesse repreender os seus filhos, e ele não o faz. E Deus então traz uma dura penalidade a Eli, a ponto dele morrer. Estava sentado numa cadeira de balanço, na beira da escada, aquela cadeira caiu e ele caiu lá embaixo e morreu, quebrou o pescoço, porque ele deixou que os seus filhos se tornassem filhos de Belial, porque não os repreendeu, porque eles haviam profanado o altar do Senhor. Meus irmãos, como é que nós profanamos o altar de Deus nas nossas vidas hoje? Quando nós consumimos coisas, quando nós absorvemos coisas que são ofensa ou ofensivas a Deus. Quando nós deixamos que a nossa mente, que os nossos sentimentos, que as nossas inclinações internas sejam governados por pecados. O servo do Senhor restaurou o altar de Deus que havia sido profanado. Talvez nessa noite você precise também, diante de Deus, confessar que o altar dele em seu coração talvez tenha sido profanado também. Quando nós nos deixamos governar por pensamentos, inclinações, sentimentos, desejos que são contrários a Deus. A palavra do Senhor diz que nós não devemos profanar esse santuário, porque ele é morada do Espírito Santo. Nós não podemos profanar o nosso corpo e o nosso homem espiritual, porque eles são santos ao Senhor. Mas além da reforma espiritual, da reforma litúrgica, Asa também propõe aqui uma reforma que nós chamaríamos de ética e moral. O verso 16, ele tomou, eu já mencionei isso, ele tomou uma decisão difícil. O rei Asa depois também a Maaca, a sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominação, uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Meus irmãos, que postura difícil, porque quando nós queremos reformar a vida dos outros e da família do outro, isso é muito fácil, porque a gente não está envolvido. Mas quando as reformas precisam ser feitas em nossa própria casa, que coisa difícil. Como é difícil nós confrontarmos os nossos. Como é difícil a gente confrontar, por exemplo, o pecado do nosso cônjuge, o pecado do nosso filho, o pecado de um pai, como no caso aqui de Asa, que confrontou o pecado da sua mãe. Mas ele entendia que esta reforma precisava passar pela sua própria casa. Nós temos a tendência, muitas vezes, de engrossar quando precisamos repreender os outros, mas amenizar quando temos que repreender os nossos. Já viram que normalmente nós pais somos assim? Nós agimos assim muitas vezes. Quando
o filho do outro ou o outro da outra família tem algum tipo de conduta errada, a gente já reprime logo e não tem nenhuma dificuldade de repreender. Mas quando são os nossos, eu fico observando, isso acontece muito em escola, quando o seu filho entra com uma discórdia com um colega na escola, qual é a nossa primeira postura como pais quando a gente vai na escola? É tentar encontrar uma maneira de construir uma narrativa que absolva o nosso filho, ou que pelo menos amenize a situação dele. Não é verdade? Quando a gente ouve o relato, a gente fica procurando detalhes na narrativa para absolver o nosso filho. E isso, de alguma forma, tem um lado positivo, mas pode se tornar um problema quando nós nos tornamos coniventes com os erros dos nossos. Quando nós não temos a coragem de repreender os nossos, de produzir reformas morais que comecem em nossa família, em nossa casa. Esse homem foi um homem de coragem, um servo de Deus, que depois a sua própria mãe, porque ela se tornou idólatra. Porque ela se tornou idólatra. Idolatria é tudo aquilo que assume de alguma forma o lugar de Deus em nosso coração. E o ídolo pode ser um ídolo do politeísmo, e um ídolo pode ser uma pessoa, o desejo pessoal da aprovação dos outros. O ídolo pode ser o cônjuge, o ídolo pode ser um filho, um ídolo pode ser a igreja, um ídolo pode ser a sua posição social, um ídolo pode ser qualquer coisa que assuma, que tome a centralidade de Cristo em sua vida. E quando essa mulher se tornou idólatra, Asa, a depois, teve coragem de derrubar os ídolos que aquela mulher tinha construído no meio do povo de Deus. Quando nós olhamos para essa reforma aqui, nós observamos que há algumas semelhanças com a reforma de Josias, quando em 2 Reis, capítulo 23, versículos 4, 7 e 12, o texto nos diz que ele purificou o templo e derrubou os altares aos deuses falsos. Meus irmãos, a última reforma que esse rei, servo do Senhor, propôs foi uma reforma estética. Verso 18, acompanhem comigo, vamos ler juntos esse texto? 2 Crônicas, capítulo 15, verso 18, leiamos. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, meus irmãos, uma das providências que Asa tomou foi trazer de volta à casa de Deus aquilo que havia sido tirado de lá. Era muito comum na época do povo de Deus, quando um rei se perdia e andava longe do Senhor, ele se descuidava também do templo. E os utensílios de ouro, de prata, de bronze, que eram usados na liturgia, eles simplesmente não cuidavam daquilo. Tem uma história interessante lá na reforma de Josias, que um dos reis que o antecedeu, ele, para agradar, aliás, a reforma de Josias não, a reforma de Neemias, quando ele se ausenta de Jerusalém e vai para a terra onde ele morava, e quando ele retorna, ele descobre que algumas coisas estavam fora do lugar. Ele descobriu que o lugar da casa de Deus, onde eram guardados os utensílios, tinha sido derrubado para ser construído um quarto para a família de Tobias.
E aí ele ficou bravo com aquilo. Como é que vocês trazem para dentro da casa de Deus, destrói o quarto onde ficavam os utensílios para construir um abrigo para o inimigo do povo de Deus? E ele então começa a fazer mudanças naquela situação que ele encontrou quando retornou a Jerusalém depois de 12 anos lá na terra dele. Meus irmãos, esse texto aqui nos mostra a importância de cuidar das coisas de Deus. Deus não é apegado a templo. Essa visão templista, ela não tem amparo no Novo Testamento, mas isso não significa dizer que nós devamos tratar as coisas de Deus com desprezo. O profeta Ageu, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, um texto que eu mencionei, eu fiz menção agora há pouco, ele faz uma dura advertência ao povo de Deus, dizendo o seguinte: enquanto vocês estão vivendo em casas apaineladas, casas bem cuidadas, casas de veraneio, com móveis caros, a minha casa está em ruína. E é interessante notar que todas as vezes que o povo estava vivendo um período de declínio espiritual, uma das primeiras coisas que aconteciam era, eles deixavam de ser fiéis e eles descuidavam do templo, da parte física do templo. Asa, portanto, ele propõe aqui uma reforma estética no templo, trazendo de volta os utensílios consagrados. Nós não estamos falando aqui nesse momento de reforma de templo físico. Nós estamos falando de reforma do templo espiritual, que sou eu e você. É claro que nós devemos cuidar da casa de Deus, desse lugar que a gente convencionou chamar casa de Deus, o lugar onde nós nos reunimos, mas a principal reforma que precisa ser feita é a reforma no nosso coração. Aquilo que foi perdido, que precisa ser trazido de volta, aquilo que era objeto de culto a Deus e que foi perdido. Eu gostaria de fazer algumas aplicações disso que nós acabamos de falar. As perguntas que eu fiz no início: você acha que precisa de reforma? De algum tipo de reforma na sua vida? Ou ela está bem diante de Deus? Se está bem, ótimo, permaneça, cresça, desenvolva ainda mais a sua vida com Deus. Mas é muito provável que a maioria de nós aqui, se não todos, precisemos de algum tipo de reforma. Toda reforma, ela começa pela Escritura. Tenha a Escritura no seu coração. Leia a Escritura. Medite na Escritura. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que tem a lei de Deus no seu coração, que medita nela o tempo todo, que tem o seu coração governado por ela, que tem a sua mente encharcada com a palavra de Deus, que tem as suas emoções governadas por ela. Encharque o seu coração da Escritura Sagrada, retorne ao Senhor, retorne à leitura da palavra de Deus. Eu aproveito aqui para abrir um parêntese: faça isso com a sua família também. Segunda coisa que eu gostaria de apontar aqui, irmãos, é que nós precisamos identificar nas nossas vidas aquilo que precisa ser colocado para fora dela. Com o passar do tempo, a gente vai acumulando na nossa vida cristã, no nosso relacionamento na igreja, coisas que precisam às vezes ser deixadas, ou costumes, comportamentos, padrões que precisam ser deixados. O texto diz que ele lançou fora de toda a terra de Judá e de Benjamim as abominações. O que é que está no seu coração e que pode ser uma afronta a Deus? Coloque isso
para fora, para que Cristo seja o centro da sua vida. Toda reforma costuma gerar desconforto. Pense aí na reforma da sua casa. Pense na reforma do seu comércio. A reforma da nossa vida gera desconforto também. Porque às vezes nós estamos agarrados a tantas coisas e não queremos abandoná-las. Mas para que o nosso relacionamento com Deus seja aperfeiçoado, nós precisamos colocar essas coisas para fora. Com o pecado não se brinca. Com o pecado nós não brincamos. Eu gostaria de orar nesse momento. Você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Nós vamos suplicar a graça do Senhor. Sem Cristo, nenhuma reforma é verdadeira, duradoura. Quando nós tentamos fazer essas reformas pelo nosso próprio braço, o máximo que a gente consegue é permanecer alguns dias ali com o comportamento mudado. Mas passou aquela situação, tudo volta como era antes. Clame a Cristo nesse momento, para que o Senhor possa trazer à sua mente aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser colocado para fora, aquilo que precisa ser trazido para dentro, aquilo que precisa ser incorporado.